Boa noite a todos que tá aqui mais um ano com a gente aqui no VRT Channel. Gente, olha como passa rápido, já estamos aqui na segunda semana de janeiro e nada melhor do que começar o ano fazendo previsões, né? Trabalhando aí com o que vem por aí, que a gente sabe que esse ano realmente é um ano de mudança. Por isso, eu convidei novamente a mãe Carmen. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar no canal, é um prazer falar com todos. O prazer é todo nosso. Mãe Carmen, que 2022 também nós tivemos, hein? Pois é, foi um ano bem complexo, um ano bem pesado, né? Mas nós tivemos, assim, absorvemos, né? Inúmeras coisas, né? Como aprendizado, como vivência, né? Tivemos muitas coisas também que deu para tirar, né? Como um aprendizado mesmo. Com certeza, né? Eu acho que a gente já está aí há alguns anos tendo que aprender um pouco a força, né? Acho que o ser humano tá indo um pouquinho de castigo, né, dona, né, mãe Carmen? É assim que vocês veem também, né? Que a gente está tendo que aprender a ter um pouquinho mais de empatia, um pouco a força, com tanta coisa assim vindo que a gente mal esperava, né? Nós tivemos, assim, ainda a preocupação, né, por 2020, que foi um ano muito pesado, chegou 2022 ainda trazendo as sequelas, né, trazendo a preocupação, trazendo ainda, será que nós saímos dessa pandemia? Será como que vai ser politicamente, né? Tudo isso nós tivemos que aprender a conviver, né, a nos se especializar um pouco mais para ver como lutávamos, né, para chegar a um caminho melhor. Então foi muito difícil, realmente. Antes da gente falar um pouquinho desse ano, né, de 2023, que eu acho que nós aprendemos a pedir muito à meia-noite, que eu acho que agora com mais força ainda que a gente pede, eu acho que é paz e saúde, né? Acho que é o que a gente realmente hoje a gente não fala. Antes a gente acho que falava até muito da boca para fora, né? Mas hoje a gente sabe realmente o significado de tudo isso. Mas antes da gente falar um pouquinho de 2023, a gente já está aí falando, né, do balanço que a gente teve aí nesses últimos anos. Nessas previsões que a senhora faz, né, não é nem assim só previsões, né, assim, estuda, né, um pouquinho do que pode acontecer quando te procuram a senhora para falar dos anos que estão vindo. O que que aconteceu em 2022 que a senhora já tinha alertado, assim, teve algo que a senhora falou assim, nossa, isso apareceu tanto para mim e realmente foi confirmado, assim, no ano, não só de coisas ruins, mas também de coisas boas, né? Teve algo que marcou? Nós tivemos assim algumas coisas, né, bastante fortes, né, que marcou o ano desde 2020 a 2022, né? 2022 nós tivemos a expectativa muito forte, que foi uma das coisas que nós aguardamos muito, que diminuísse as mortes, né? As internações, né? Nós pedimos muito isso, rezamos muito, para que melhorasse também a nossa convivência, né, a nossa convivência religiosa, né, nós tivéssemos mais uma cultura de paz, uma liberdade de crença, e isso foi melhorando em alguns aspectos, né? Nós pedimos muito também para que houvesse uma mudança muito grande, radical, né, de governo, para que nós pudéssemos sobreviver de uma forma melhor. E isso, os orixás, a nossa crença, o sagrado, a nossa fé, foi consertando isso, né? Com o nosso aprendizado dentro das casas de candomblé, nós fomos educando, ensinando, criando uma doutrina mesmo, né? Uma disciplina
para que nós tivéssemos uma convivência melhor entre os seres humanos, entre nós religiosos ou não, né? Mas nós tivemos objetivos fundamentais e importantes conquistados. Uhum. E mesmo com essa divisão toda, né, Mãe Carmen, que a gente teve aí no finalzinho por conta da política, né, nós tivemos uma divisão muito raivosa, né, do país, assim, tanto de um lado, às vezes, quanto do outro, as pessoas não estavam conseguindo se comunicar, né, e eu acho que essa hora a fé, seja a crença que for, foi muito importante, né, para que as pessoas acalmassem, né, e entendesse que a democracia ou a escolha de cada um, né, que muitos queriam essa mudança, essas tais mudanças que influenciam tanto na saúde, né, no modo de viver mesmo, do respeito, da fome, né? Eu ouvi, faltou alguma coisa que seu vídeo pausou, Ah, deu uma né? travada. Uhum. Mas o que eu vou dizer para você assim? Pouco antes das eleições, né, eu estive com o nosso atual presidente da República, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estive com ele, nós conversamos particularmente, né, sentamos juntos para que houvesse uma conversa, né, e eu conheci um Luiz Inácio Lula da Silva, uma outra pessoa, né? Uma pessoa que havia sofrido muito, que havia participado de muita tristeza, né? De muito sofrimento, e essa reclusão que ele teve injustamente, ele parou para pensar em muitas coisas que nós precisávamos, né? E eu tenho certeza, pelo que ele conversou comigo, pelo que ele me disse, né? Ele ainda me fez uma pergunta, falou para mim: Mãe Carmen, eu quero ser eleito no primeiro turno. E eu disse para ele: senhor presidente, o senhor vai ser eleito. Isso é a palavra do nosso povo: o senhor vai ser eleito, mas não vai ser no primeiro turno. A senhora chegou a falar isso para ele? Falei pessoalmente para ele, né, que não seria eleito no primeiro turno, que ele seria eleito com certeza absoluta, né? Mas que ele passaria por muitas dificuldades, que nós enfrentaríamos um processo muito grande para ele ser eleito. Mas os orixás me diziam, né, o universo confirmou para mim que ele seria. Então, o que eu achei assim? Que ele foi estudando de uma forma, de outra, né? Ele foi estudando os ministros, né? Todo o processo que formaria a presidência da República para colocar pessoas indicadas, pessoas certas, pessoas que tivessem interesse mesmo em fazer um Brasil melhor. Em relação às religiões, em relação ao gênero, não é, dos LB, que é IGTA+, e todos esse pessoal de gênero que sofre, que passa discriminação, e muitas coisas, né? E ele foi muito, muito forte. Aproveitando o que a senhora... Quando ele disse, né? Pode falar. Não entendi. Não, pode continuar. E ele disse assim, que ele queria fazer um Brasil para o povo, que ele não queria fazer um Brasil exclusivamente político. Ele queria, na grande realidade, um Brasil que regesse o povo, que cuidasse do nosso povo, né? E isso me trouxe uma paz muito grande quando eu vi ele dizer isso. Então, esse momento que eu estive com ele, tudo que eu pude me esforçar e colocar o nosso povo a favor dele, foi pela essa palavra de um homem, né, acompanhado de uma mulher, porque a Janja é uma mulher especialíssima que chegou na vida dele, né, para trazer calma, para trazer tranquilidade, para trazer força para ele poder lutar, né? Porque ele me disse assim que ele morava em São Bernardo
e ele tinha saído de São Bernardo pela morte da dona Letícia, que ele tinha ficado muito triste, né? E eu fiquei muito feliz olhando para a Janja, que estava ali naquele momento, a nossa primeira-dama, e eu senti ela com aqueles cuidados todos que ela tem, que ela cuidaria do nosso presidente e ajudaria ele a fazer um governo bom, né, para o povo, como ele disse, para nós, seres humanos, Me conta uma coisa brasileiros. que eu fiquei curiosa agora. A senhora teve esse encontro com hoje, né, no atual presidente, o Lula, a pedido dele, a senhora tinha alguém em comum e onde que foi esse encontro, assim? Nós tivemos esse encontro, né, teve outras pessoas também, mas eu fui a única religiosa, né, de matriz africana a estar, né, vestida adequadamente. Eu tenho até, né, junto com ele, né, e nós conversamos sentados juntos ali, muito particular, né, e nessa conversa nós falamos muito sobre tanto a reeleição dele do terceiro mandato já, né, que tinha pessoas que tinham muita dúvida, né, pela força, né, do outro pessoal de outra religião, que dizia que de forma nenhuma o nosso presidente seria eleito. Então, nós conversamos muito, nós falamos muito sobre isso, e esse encontro foi um encontro com lideranças importantes, né? Pessoas negras, pessoas muito importantes, né? Como eu fui convidada também, né? Por ele, por essas pessoas, para estarmos juntos nesse momento. Então, foi uma reunião bem aproveitosa mesmo, né? Uma reunião que nós tivemos um Lula homem, né? Um Lula ser humano, um Lula sem estar, naquele momento ainda, ele não estava garantido, mas ele queria isso. Então, a força dele querer foi que incentivou a todos nós a lutar, a ir atrás, a pedir para o universo, para o orixá, para fazer isso. E eu trabalhei muito para isso. Olha que interessante. Eu convidei a senhora para falar das previsões, eu não sabia desse encontro. Olha como Não. que encaixou muito bem a nossa conversa. Que bom, fico muito feliz e é exclusivo, né, mãe Carmen, saber que hoje o atual presidente chegou a falar para a senhora do desejo de ganhar no primeiro turno, a vontade que ele tinha, né? Teve mais alguma curiosidade, alguma coisa que ele chegou e falou e perguntou para a senhora alguma coisa assim, a não ser da vontade de ser reeleito, claro, mas algo que ele estava assim, só eu senti que às vezes ele estaria angustiado. Ele estava, eu senti ele apreensivo, né? Bastante apreensivo com tudo o que estava acontecendo, né? Mas ele estava consciente, né? Ele estava bem tranquilo em relação a acreditar, né, que ele seria um bom presidente para nós, né? Ele estava confiante, né, que o nosso povo não deixaria ele na mão, né? Então nós conversamos muito sobre isso. Ele falou sobre a morte do irmão, do neto, né? E falou mesmo assim que ele tinha uma preocupação bastante grande, né? Eu aconselhei ele que tomasse bastante cuidado também, né? Que se preservasse, se resguardasse ali naquele momento sentado bem particular que nós estávamos, né? E esse assunto foi bem sublime mesmo, porque nesse momento, igual eu falei, eu conheci um homem que eu não via. Eu conhecia um homem que tinha sofrido bastante, que tinha passado por muitas situações, né, como ter sido recluso injustamente, tudo, mas eu senti um homem com disposição de luta, de coragem, de discernimento, de ser um presidente que abraçasse o Brasil, que abraçasse nós, seres humanos.
nós brasileiros, né? A senhora, por exemplo, a senhora sentiu, independente de se ele foi injusto ou não nessa reclusão, que ele teve uma mudança visionária em relação ao nosso país, que ele está vindo um outro Lula aí como presidente. A senhora acredita a senhora sentiu isso? A senhora até falou, né, que ele veio, que a senhora sentiu que ele mesmo disse, né, que ele pensou muito em várias outras coisas. Essa reclusão, esse até mesmo afastamento, né, da vida política por um tempo, isso possa ter dado uma outra visão para ele, para vir governar de uma outra forma. Por isso que esse desejo de voltar a governar o nosso país. Eu acredito plenamente nisso. Eu acredito que nesse tempo, né, que ele teve esse afastamento, inclusive político, ele não ficou afastado politicamente, né? Ele é um homem político, né? Ele é um homem do povo, né? Ele é um homem que fez história, né? Ele não passou pela história, ele fez história tanto que ele está no terceiro mandato. Então, o que ele fez foi extremamente valoroso, porque ele estudou, ele pensou, ele raciocinou como fazer quando ele saísse, quando ele chegasse, como fazer para que nosso país tivesse de verdade um presidente que nos abraçasse, um presidente que abraçasse o Brasil. Também, né? Também, que um presidente que conhece a política, né? Um presidente que conhece o Brasil, né? Um presidente sem ambição de ser apenas o presidente da República, né? Então, ele queria ser um presidente, como eu senti nele conversando comigo, que ele queria para melhorar o Brasil, né? Para melhorar a nossa vida, a fome, a doença, o trabalho, a vida do pessoal de todas as raças, de todas as cores, né? Ele não discrimina ninguém, né? Então isso é uma coisa extremamente valorosa, né? De um homem que hoje, na grande realidade, é o nosso presidente da República. A maior né? autoridade que um nós homem temos, que recebeu um homem que recebeu uma Ialorixá negra, uma mulher, mãe negra, sacerdotisa, ele recebeu, me colocou do lado dele para que nós conversássemos particularmente. Então, ele é um homem de caráter ilibado. Uhum. Mãe Carmen. Um homem que tem respeito por todos nós. Exatamente. Olha, eu agora vou mudar um pouquinho de assunto. Vamos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas eu fiquei muito feliz de ter ouvido essa história incrível que a gente não sabia aqui do BRT e a gente está muito honrado por essa história. Mas agora nós vamos mudar um pouquinho. A senhora sabe que em 2023, toda entrada de ano novo, né? A gente já falou agora um pouquinho do atual governo, que era também uma das coisas que a gente queria. Foi bom que a gente deu aí uma entrada mais profunda. Então, agora a gente já pode sair um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho sobre a saúde. A gente viu aí, né, Mãe Carmen, que teve aí mais um variante que eu acredito que a gente vai conviver com isso ainda, mas como que a senhora vê aí, como que os orixás aí vê a questão não só da pandemia em si, da Covid, mas como que vai estar em relação à saúde nesse ano de 2023? O que eu acredito, né? E o que os búzios diz também, que hoje, por incrível que pareça, nós fizemos um jogo de búzios para ver como seria o universo, né, em 2023. Então, assim, o Covid ele vai ser exatamente igual uma gripe, né? Não uma gripe igual o nosso ex disse, né? O nosso ex-presidente disse,
mas nós teremos que nos vacinar constantemente, nós teremos que ter alguns devidos cuidados constantemente. É igual o sarampo, que a gente precisa todo ano de tomar aquela vacina, que nós precisamos de cuidados, né? Então, assim, a nível de saúde, o nosso povo ele é um pouco disperso, né? Corre para o médico quando não está bem. Então, se nós aproveitarmos a ciência, que é muito importante, né? E se cuidar um pouco melhor, foi o que os Búzios disse também, né? Nós tivéssemos assim mais hábito das vacinas, mais hábito de ir aos médicos, à ciência, nós teremos assim um caminho muito melhor de saúde. E eu vi também que os ministros, né, que estão cuidando, eles estão mais preocupados, né, quanto com a alimentação, quanto com ajuda de custo para as pessoas muito necessitadas, né, as UPAs, né, esses lugares adequados para as pessoas poderem se cuidar, que têm um poder aquisitivo um pouco menor, né? Isso é um tratamento livre de ônus, né? Então, de bônus, então o que nós teremos? O bônus do tratamento, do cuidado, assim, de evitar que tenhamos uma doença grave, né? Não vi doença grave, mas eu vi as sequelas ainda precisando de cuidados. Ai, pelo menos assim, a gente já sente um pouquinho, o coração um pouquinho mais confortável, né, mãe Carmen? Que acho que Exatamente. não vem aquele desconhecido, aquele inimigo invisível que a gente, né? Eu acho que agora a gente dá para se cuidar, mas com um pouquinho mais de aconchego, né? De calma, né? Eu acho que é isso que é importante, né? A gente olhar para a Foi gente muitas perdas, né? muito. A gente ainda não deu tempo ainda é, lembrar mesmo daqueles, né? Nós ainda estamos enlutados, né, mãe Carmen, ainda, né? A gente ainda Ainda? uma atrás da outra, ninguém, a gente nunca está preparado para a morte, mas foram várias, né? Então eu acho que, por isso que eu falo que eu perguntei muito da saúde, porque eu acho que a gente queria um pouquinho de acalento, né, para poder ficar um pouquinho mais despreocupada, né? Mãe Carmen, agora eu vou aproveitar um pouquinho. Da outra vez nós fizemos isso e eu não me importo, não. Pode falar, pode falar, não tem problema, não. O pessoal que está aqui já me acompanha. Perfeito. Vamos fazer uma previsão aí para mim, 2023? Olha, fala seu nome para mim, pelo menos o primeiro. Jéssica Fonseca. Que 2022 foi um ano para mim, olha. Você nasceu que dia, Jéssica? Eu nasci 5 do 12. No... 5 do 12 de 1983. Sim. Só um minutinho. Olha, porque 2022, gente, foi uma montanha russa, mas foi bom, foi bom. No final deu tudo certo. Ai, 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 gente. Vou falar por mais 175 países na previsão, hein? Olha, você é uma pessoa extremamente bem nascida, Jéssica. Olha. Né? Você é uma pessoa extremamente bem nascida, né? Os orixás, ele diz que é um ano extremamente bom para você, tá? Só que aqui o jogo diz uma coisa bem séria também. Você é uma mulher de Yansan, viu? Pelo jogo de Búzios, você é uma mulher de Yansan. Você tem a sua personalidade é bem forte, Jéssica. Você é bem forte, você é líder, né? Você é líder, então você escuta as pessoas, a opinião das pessoas, mas você vai avaliar se aquela opinião daquela pessoa encaixa dentro daquilo que você gostaria. Sagitariana, meu Deus. Então, é extremamente forte, o seu ano é muito bom, o seu ano é de conquista, né?
o seu ano é de caminho mesmo. Existem possibilidades, assim, por esses momentos com o seu nome completo, a sua data de nascimento, de você ter viagens muito importantes, né, para o seu crescimento profissional. Amém. Né? Isso você pode contar, né, que nós teremos isso, o jogo diz, né? E o jogo diz assim, para você ter mais calma afetivamente, né? Muito mais... calma. Só daquele nervoso. Que também é um ano propício para o caminho amoroso, caminho afetivo, né? Isso vai ser extremamente favorável. E o relacionamento com amigos, né? Você vai ter algumas decepções, né? Dentro até do profissional. O jogo diz assim, eu estou com o jogo aqui na minha frente, mas que você tem alguns cuidados, né, em relação a isso, para que tudo caminhe da melhor forma possível, viu, Jéssica? Mas é um ano bom. No geral, vai ser um ano de conquista, é o que eu mais quero, principalmente profissionalmente, né? É um ano que a gente espera, e de saúde, né? Muita saúde pra gente. O resto a gente vai dando um jeitinho, né, mãe Carmen? A gente vai dando jeito. E a saúde também é boa. O que às vezes te faz não ficar muito bem é o seu emocional, que é muito intenso. Então, às vezes, você tem alguma coisa de saúde, não grave, mas é que você é bastante intensa, Jéssica. Exatamente. É muito perfeito, muito correto. Eu sou muito intensa. Esse é o meu problema, é 880. Mas eu tô aprendendo a me controlar. Assim, eu falo que eu tô no processo, tô caminhando, e eu espero que todo mundo aí também esteja aí buscando, né, ser uma versão melhor a cada dia, né, mãe Carmen? Eu acho que é isso que é o mais importante, né? Nós procurarmos ser uma versão melhor de nós mesmos, né? Porque dessa forma nós vamos ter cautela com o nosso irmão, porque cada um vai ser o que tiver vontade. Exatamente. E a mulher, Jéssica, e a todos, né? O lugar da mulher é onde ela quer. E ela conquista aquilo que ela quer. Exatamente. Né? Os objetivos são nossos. Então, nós podemos estar em qualquer lugar. Nós parimos a humanidade. A mulher pare a humanidade, né? Então, o mundo, na grande realidade, é nosso. Então, nós vamos estar onde nós quisermos estar. Exatamente. E eu falo assim, eu fico tão. Lógico que a gente não. Nós não somos fortes o tempo todo, mas eu fico tão triste quando eu vejo uma mulher com autoestima lá embaixo, às vezes que deixa o próprio homem que está ao seu lado te derrubar. E, gente, olha a força que nós somos capazes de gerar vidas, né? Olha que coisa mais maravilhosa, né? Nós somos, olha que coisa incrível. Então, assim, eu sei que cada um tem o seu processo, tem o seu caminho, e eu espero muito que todas essas mulheres aí que a gente sabe que sofre, né? Nós somos um dos países tão violentos, né? Não só, claro, a gente fala dos homossexuais, né? Que são aí, nós somos infelizmente ainda o país que mais mata, mas também as mulheres, né? E eu acho que a gente está conseguindo pelo menos levar uma voz, a gente está conseguindo ter uma voz, né? E eu acho que isso a gente já está num caminho. A gente está chegando lá, né, mãe Carmen? Eu só queria dar esse recado, mulheres, nós somos incríveis, a gente gera vidas, e isso é só nosso, né? Quer coisa melhor, isso é nosso. Isso é nosso. Nós precisamos dos nossos companheiros, claro, sim, claro, né? Mas nós geramos a vida, nós criamos a vida, nós carregamos a vida dentro de nós, né? Fazemos o ser humano, isso é muito importante. Então, o que eu diria também, aproveitando você falar, Jéssica, que eu achei lindo você dizer isso, nós temos que aproveitar o nosso momento e viver exatamente o que nós gostamos de viver. Quando você vive com uma pessoa que não te satisfaz,
que não te agrada como mulher, se afasta a tempo, não espera morrer para se afastar, não espera sofrer para se afastar, né? Se afasta a tempo, escolha, né? Tenha o livre-arbítrio de dizer esse não serve, essa não serve, porque você tem o direito de escolha, mas não espere morrer para dizer, olha, eu estou livre disso. Isso é muito importante. Né? Não espere o seu filho ter que te enterrar. Exatamente. Né? Muito triste mesmo. Oi, Carmen, foi incrível. Queria muito te agradecer esse tempo. Eu amei conversar com a senhora mais uma vez, mais esse ano. Eu desejo muita luz, muita saúde. Continue iluminando aí as nossas vidas, né? E eu quero ter a senhora mais aqui, não só para previsões no começo, não. Quero conversar assim no meio do ano para a gente falar, olha, como que foi o primeiro semestre aí? Como é que a gente tem que encerrar? Viu? Eu estou à disposição. Eu sou uma ativista, né? Sou uma mulher preta ativista de 70 anos, né? Esse ano, Jéssica, eu tive muitas coisas boas, né? Esse ano eu fui uma garota propaganda da Hering. Ai, né? Meu Deus, eu quero fotos dessas coisas para a gente colocar aqui no programa. Vocês me enviam, por favor. Envio. Então, eu fiz uma propaganda extremamente grande para a Hering, né? Uma propaganda muito forte que estava em todos os relógios de São Paulo, né? Uma mulher e a Lorixá vestida com a roupa de santo, iluminando, né, o nosso estado, nosso país. Eu acho que isso engloba, não é só para mim, né? Isso engloba todo o nosso povo, todas as mulheres, todos os religiosos. Jéssica, eu te desejo o melhor, minha querida. Eu que desejo, eu que agradeço. Foi um presente 2023 para nós começarmos o ano assim. E que mulheres, olha, o mundo é nosso. Nós precisamos deles, mas eles têm que enxergar que o mundo é nosso. Exatamente. É isso. Juntos, a gente é muito mais forte juntos do que tendo atritos ali. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Axé sempre. Axé. A todos. Bom ano Obrigada, novo. gente. Para quem estiver no Brasil, para quem estiver em Portugal, Estados Unidos, 175 países aí que o VRT Channel está, e mais o Brasil inteiro. Fiquem com Deus. Axé. Até o próximo programa. Um beijo. Feliz ano novo, gente. Feliz ano novo a todos.